Graças a Deus, a paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor por mais esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez aqui em mais um RenovaCast. Estamos aqui, como eu já falei, em mais um RenovaCast. Antes de darmos aqui início ao tema de hoje, vamos aqui apresentar aqui nossos trabalhos mais uma vez. Deus nos deu a graça, como já falei, torno a repetir, de escrevermos aí 3 livros. Esses livros, eles têm como base, como fundamento, como alicerce, como fundamentação a palavra de Deus. Você vai observar no decorrer do livro, quando você adquirir, são 7 capítulos cada livro, e em cada capítulo ele vai ter subitens, subtítulos, para facilitar, não deixar a leitura cansativa. Tudo dentro da abordagem do capítulo de referência. Capítulo 1 tem diversos temas que vai dentro daquela temática do capítulo 1, aí vai abordando como se fosse uma corrente. Um subtítulo vai interligando ao outro que casa-se com o título central. Então todos os 3 livros têm essa dinâmica, se torna uma leitura agradável, não se torna cansativo, sem falar que a palavra de Deus está em todo o livro ali, fundamentando aí os argumentos que são colocados. Então, Radiografia para o Líder é uma chapa da alma, como eu falei no podcast anterior, onde vai trazer ali, fazer uma leitura a respeito do aspecto interno de cada um de nós, com essa base na palavra de Deus. O subtítulo: Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. As pessoas procuram sucesso. O mundo propaga o sucesso, mas o que Deus quer para cada um de nós é que venhamos ser bem-sucedidos. E como é ser bem-sucedido? Há uma diferença entre sucesso e ser bem-sucedido? Sim, a gente trata desse assunto aqui no livro. O segundo livro é Líder, quem você representa. Quem você está representando aqui na Terra? Quem você, de certa forma, acaba levando? O nome de quem que você leva? Então, a gente trata aqui sobre essa temática, tendo como subtítulo uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. No percurso da nossa caminhada, a gente acaba passando por tantas situações, por tantas privações, adversidades, bem como situações boas e agradáveis, que muitas das vezes, tanto você estando no ápice, no apogeu, por cima, você pode ficar desorientado. Bem como você estando numa situação não tão agradável, você também pode se desorientar. Por isso, há necessidade de uma bússola. Que bússola é essa? Adquira o livro, você vai saber. E o terceiro livro, Líder, quem é você? Um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. É um espelho. Você vai se refletir. Que espelho é esse? Você vai observar aí no livro Líder, quem é você. Pois bem, graças a Deus por mais essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui em mais um RenovaCast e mais uma vez, é uma satisfação, né? Eu vou dizer que para mim pessoalmente é um prazer ter aqui a presença do pastor Antônio Carlos Pereira Leite, com a sua experiência, a sua vasta experiência, tanto no aspecto teórico da Bíblia Sagrada, bem como da questão fática, né? Do seu exemplo de vida, sua convivência no Evangelho, que de certa forma vai partilhar conosco aqui e vai nos dar essa graça desses conhecimentos aqui, e fazer com que venhamos, de certa forma, a crescer. Porque quando a palavra de Deus ela é exposta, a gente cresce. Não tem jeito, a gente cresce. Já nos diz o escritor lá no Salmo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras traz luz e entendimento aos simples. Então, quando a palavra é exposta, com certeza o entendimento vem e a sabedoria ela chega, porque é a palavra de Deus. E hoje estaremos tratando de um tema maravilhoso. Eu queria já convidar o pastor para trazer a sua palavra inicial e também iniciar com oração, viu, pastor Antônio Carlos? Seja bem-vindo mais uma vez, pastor Antônio Carlos. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém, paz do Senhor. Graças a Deus, mais um dia que Deus nos concede. A gente está aqui com vida para falar do seu amor, da sua palavra e das suas grandezas. E vai começar com a oração, que é a vida do cristão. Amado Deus e eterno Pai que está no céu, Senhor, nós te damos graça, Pai, pelo teu santo Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, Pai, derramando seu sangue, sangue carmesim, Senhor, que purifica todos os nossos pecados, Pai. Que nesse dia o Senhor venha estender as mãos para abençoar cada um de nós, cada ouvinte, cada pessoa, Senhor, que acessar esse vídeo, seja abençoado, Pai, no poder da tua palavra e do teu nome. Abençoa, Pai,
Abre o nosso coração, abre a nossa mente, Senhor, e a mente de cada um que vai ouvir, que a tua graça possa repousar sobre cada um de nós. Abençoa o Brasil, abençoa o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus te abençoe em mais esse Renova Cast. E, pois bem, fé. A Bíblia vai nos dizer, traz, de certa forma, vários exemplos de fé. Vários momentos de homens e mulheres de Deus que passaram por certas situações que a Bíblia acabou trazendo nessas histórias exemplos de fé. E o que seria essa fé? Nós vamos estar aqui transcorrendo a respeito disso e já começando aqui com o pastor pode trazer, tem algum conceito bíblico, pastor, a respeito do que é fé? A fé, existe dois tipos de fé. Certo. A fé natural, que Deus concede a toda a criatura debaixo do céu. É aquela fé natural que as pessoas vê e acredita. E acredita. Ou então as pessoas estão acostumadas e ele tem fé e coloca também em prática. Como, por exemplo, a aviação, né? Certo. Há muitos anos que foi inventada a aviação. Certo. E de lá para cá as pessoas têm fé que entra no avião e vai chegar ao destino final. Vai chegar no destino, né? Vai chegar no destino. Ele tem aquela confiança ali do piloto, na máquina. Todo mundo tem a rota do avião, todo dia vai e vem, né? Certo. E aí as pessoas acreditam com aquela fé que ele vai chegar até onde ele realmente está determinado a chegar, né? Devido à prática de estar viajando, o hábito, né? O costume, né? Então é uma fé natural. Todos têm. Todos têm, Deus deu para toda criatura, né? Certo. Você realmente está com dinheiro no bolso, R$30, e você vai para o açougue tranquilo, né? Uma fé que você vai trazer 1 quilo de carne. Ele tem a certeza, né? Tem certeza, essa é a fé natural de todo mundo. Tem dinheiro no bolso, vou lá no açougue. Você tá vendo. Tem carne lá, eu tô com dinheiro. Tá com dinheiro, você vai trazer para casa a carne, né? Você tem aquela certeza que vai lá e vai trazer. É uma fé natural que todo mundo tem. Certo. Quando tá com o recurso no bolso, né? Certo. Então, uma fé natural. Natural. Agora tem a outra fé, que é a fé sobrenatural. Sobrenatural. E essa fé sobrenatural, ela é um dom de Deus. É um dom de Deus, pastor? É um dom de Deus e que ele só dá para aqueles que realmente creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Certo. Então, ele vai conceder essa fé sobrenatural. Amém? Amém. Então, a fé tem essa questão sobrenatural. Quer dizer, o pastor falou inicialmente da questão da fé natural, não é isso? Natural e sobrenatural. Natural é o que todo ser humano tem. Nós estamos sentados nessa cadeira aqui, a gente está com a fé que ela não vai quebrar. Você senta normalmente, né? Tem aquela fé natural. Você viaja, no caso da aviação, compra ali seu bilhete, marca a sua passagem, tem a certeza de estar aguardando o avião que vai chegar ali no aeroporto e vai lhe levar ao local de destino a qual você contratou ali o serviço. Confia que o piloto tem um piloto que vai conduzir e você vai chegar. É uma fé natural, é um hábito. Agora existe a fé sobrenatural que o pastor colocou aqui, que são poucos os que têm. Na verdade, pastor, dom de Deus. É um dom de Deus, relembrando aqui as palavras do pastor. Pastor, seria nesse caso aqui um exemplo a respeito de Abraão, lá quando no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama ele, está em Gênesis 12, do 1 ao 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí o versículo 2, e de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, e ser tu uma bênção. Aí o versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pastor, ele se encontrava um certo convívio social da família dele, seu pai Terá, se não me engano, seus irmãos, sua esposa, tinha o seu sobrinho Ló, e de repente eles acostumados lá na terra de U, veneravam ídolos, aí ouve essa voz que ele nunca tinha ouvido falar, e de repente diz, olha Abrão, sai daí da tua terra, aos 75 anos, sai daí e vai para onde? Eu acredito que essa deve ser a fé sobrenatural, não pastor? Porque a voz não disse para ele qual era o lugar, só disse assim, vai para uma terra que eu vou te mostrar.
Seria essa fé sobrenatural, você acreditar. Eu acho que o pastor falou isso no início, né? Acreditar sem ver, como é que é, pastor? A fé quer dizer, você tem que crer para depois ver. Ah, sim, crer para depois ver. Essa realmente é a fé, é o dom da fé. Sim. Você crê para depois ver. Para depois ver. Né? Foi o que Abraão aconteceu, né? Aconteceu com ele isso aí, então, pastor. Quando Deus disse, sai da tua terra. Sim. E vai para um lugar que eu te mostrarei. Ainda ia mostrar. Nem sabia para onde é que ia. Nem sabia para onde ia. E Abraão obedeceu. Obedeceu. E ele foi. E ele foi. Aí a gente vê que está ligado a fé com o temor a Deus. O temor. O que é temer a Deus? Sim. É obedecer a sua palavra. É obedecer, né, pastor? A gente observa que quando Deus tinha feito uma promessa que Abraão ia gerar um filho, né, com a Sara, sua esposa. Certo. Já na velhice, tiveram um filho, Abraão 100 anos, Sara 90. E quando o menino tinha 12 anos, aí Deus branda no coração de Abraão. Abraão, e ele disse, eis-me aqui, Senhor. Disse, olha, toma teu filho Isaque, o teu único filho que tu ama. Olha, mas como é que Deus é específico, né? Sim, pastor. Abraão tinha um filho chamado Ismael, que era o mais velho, com a serva, né? Com a serva H, né? H. A Egito. Mas, olha o que é fé. Deus podia ter pedido um filho e ele ter levado Ismael. Porque ele amava Isaac. Certo. Mas Deus é específico, né? Deus conhecia o coração de Abraão, né, pastor? Queria saber se Abraão tinha fé e confiava nele. Aí Deus falou o nome da criança, né? Já falou tudo. Disse, Abraão, toma teu filho, teu único filho. Deus considerava que era o filho de Abraão com Sara. Certo. O teu único filho que tu amas. Ainda cita o nome. Isaac. E oferece em holocausto para mim. A Bíblia diz que Abraão amanheceu o dia, abordou o jumento, chamou 2 servos. Certo. E o menino e foi para o monte que Deus ainda ia mostrar para ele. Certo. A Bíblia diz que eles caminharam 3 dias. Eita, angústia. Olha a fé de Abraão, a fé sobrenatural. Caminhando aí. Com 3 dias ele levantou a vista e viu o Monte Moriá, né? Monte Moriá. Quando Deus disse, aí, Abraão, nesse monte tu vai fazer o holocausto do teu filho. Abraão deixa os 2 servos e o jumento. E sobe com o menino. Olha aí. Aí o que acontece? Abraão pega a lenha e bota nas costas de Isaac. Certo. Quer dizer, Isaac ia levar o sacrifício. E no menino... Nós precisamos carregar o nosso sacrifício, né? Tem que ter o esforço, né, pastor? Menino, então Deus manda, ele põe a lenha nos braços de Isaac e vão subir o monte. Certo. Isaac levando o sacrifício. Certo. Né? E Abraão pega o cutelo e o fogo. Quando eles estão no meio da viagem, o menino vira para Abraão e diz, pai, era acostumado a fazer sacrifício de animal? Viu o pai fazendo isso desde a sua infância, né? Já tinha costume, né? Já tinha costume. Pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o cutelo, o fogo. Mas cadê o cordeiro? Para o holocausto. Abraão disse, Deus proverá. Deus proverá. Fé. E ele sabia que o sacrifício seria quem? Era o filho dele. O filho dele. Ele era acostumado a fazer sacrifício de animal, Abraão já era acostumado. E o menino acompanhava. Mas Abraão disse, Deus proverá. Né? O que eu acredito? O que eu creio também nisso aí? Que Abraão sabia, tinha fé que realmente Deus poderia ressuscitar Isaac até do pó das cinzas, né? E subiram o monte. Quando chega lá em cima... Parece que ele falou para os servos lá, não sei se o pastor... Ele falou... Vocês ficam aqui... Certo. Eu e o menino vamos até o monte e adorar o Senhor. Certo. Depois voltaremos e nos juntaremos. Ele falou o quê? Plural, né? Voltaremos, né? Voltaremos, ele e o menino. Quer dizer, não foi eu vou voltar. Não. Sabia que ia sacrificar o menino. Qual foi a palavra que ele disse, pastor? Voltaremos. Então, os dois, né? Os dois. Olha a fé, né? A fé sobrenatural. Boa, mas do menino, mas volta uma... Fé sobrenatural. Sobrenatural. Né? Ele estava vendo que o menino ia ser sacrificado.
Mas pela fé, ele sabia que Deus tinha feito uma promessa, e nessa promessa Deus tinha dito que ele ia ser como as estrelas do céu, a sua descendência, e como a areia do mar. Como a areia do mar. Então Abraão colocou no coração que aquele menino ia ser sacrificado, mas Deus ia trazer de volta. É que o pastor falou a questão de você obedecer a Deus, confiar na palavra dele, né? Temor de Deus. O temor de Deus, sim. Temor de Deus. O temor de Deus. Você obedece a palavra de Deus. Obedece a palavra. Esse é o temor, né? É como está escrito lá em Provérbios, capítulo 9, 10. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E a ciência do santo, a prudência. A prudência. Então, Abraão prudente, né? Teve temor. Temor a Deus, o que é? Obedecer a palavra. Obedecer. Você vê que lá no final, quando Abraão vai sacrificar o menino, ele amarra o menino, né? Fez o altar, colocou a lenha, amarrou o menino e botou em cima da lenha. Quando ele levanta o cutelo, um anjo brada do céu, né? Abraão, não faça isso, porque eu sei realmente que tu obedeceu a minha palavra. Olha então, aí quando Abraão olha, tem já um animal amarrado pelo chifre, né? Olha aí. Aí desamarra Isaac e sacrifica o animal. Aí voltaram. E eles voltaram, né? Desceram. Aí Deus pega e faz essa promessa que nós falamos, né? Porque tu obedeceu a minha palavra, né? Eu vou te fazer uma grande nação e a tua descendência vai ser como as estrelas do céu e a areia do mar. É grande a tua descendência. Grande a descendência. A fé de Abraão. A fé de Abraão. Então, pastor, como você colocou aí, ele ouviu a voz de Deus, sentiu dentro dele aquela voz pulsar e disse, oferece, toma uma atitude, um sacrifício, oferece Isaac, teu único filho. E ele, na fé, ele acreditava, como o pastor me colocou, mesmo sacrificando a criança, ia trazer o menino de volta. Deus poderia, né, como o pastor, trazer o menino das cinzas, trazer o menino de volta. Trazer de volta. Né? Então, aquela fé, quer dizer, não vendo pelos olhos carnais, é sobrenatural, sem ver. Sem ver. Como está lá em Hebreu, né? Sim. 11 primeiro, né? Sim, 11 primeiro. A fé é um firme fundamento. Certo. Quer dizer, ela tem fundamento, tem firmeza. Certo. Das coisas que se esperam. E a prova daquilo que não se vê. Que não se vê. Então, Abraão, quando ele despediu dos criados, ele profetizou, né? Profetizou. Eu e o menino subiremos e adoraremos o Senhor. Né? Ao Senhor. E depois voltaremos e nos ajuntaremos. Nos ajuntaremos. Olha aí, né? Me faz lembrar, pastor, aí vamos entrar aqui na questão de uma experiência própria, quando o pastor foi chamado para começar um trabalho do zero. Assim, um trabalho que nós dizemos é iniciar uma igreja, né? um local para procurar. O pastor saiu assim, não sabia não aonde é que era, como é que foi, pastor? Saiu percorrendo a rua. Agora, antes de... Sim. De dar esse testemunho, essa experiência, eu queria continuar mais para falar a importância que a fé é para o cristão e para o ser humano. Sim. A importância. Nós observamos que lá em Apocalipse, no capítulo 21 e o versículo 8, a Bíblia diz assim, os tímidos Sim. ficarão de fora, certo. Não herdarão o céu. Certo. Aí ele começa uma lista, os idólatras, feiticeiro, né? Começa uma lista. E quem vai na cabeça primeiro? Os tímidos. Aí a gente pesquisando, lendo a Bíblia, eu sempre tive essa dúvida, tímido, que vê muita gente dizer tímida, muitas vezes é uma pessoa que não tem coragem de falar no púlpito, não tem coragem de falar no meio da multidão, aí todo mundo é tímido, gosta de falar com muita gente, essa pessoa é tímida. E essas pessoas, muitos ficam agora em dúvida, e como é que eu vou entrar no céu? Se a Bíblia diz que os tímidos não entrarão e não herdarão o reino de Deus. Aí eu pesquisando, hoje mesmo eu pesquisando lá, eu encontrei. Quem são as pessoas tímidas que não vai entrar no céu? Quando você vê lá em Marcos, estava observando o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 35, capítulo 4 de Marcos, capítulo 4, versículo 35. A Bíblia conta aquela tempestade, uma grande tempestade. Jesus ia no barco e os discípulos.
E aquela grande tempestade, o barco afunda, a água cobriu o barco, e os discípulos começaram a agoniar e ficaram ali, e Senhor, socorre, acorde porque nós vamos afundar. Quer dizer, acostumado a andar com Jesus, Certo. acostumado a ver Jesus fazer milagres, Milagres. ressuscitar mortos, Ressuscitar mortos. abrir olho de cego, Olha aí. curar os paralíticos, eles viam tudo isso. Presenciaram, né? Nessa hora, Jesus no barco, será que Jesus ia morrer afundar junto com ele? Aí o que Jesus faz? Acalma a tempestade, o mar, vira para os discípulos e diz assim: por que sois tímidos? Olha aí. Ainda não tem fé? Olha. Aí eu observei que o timidez é quem não tem fé. Não é essa timidez que eu colocou inicialmente, não. Deus me mostrou e me revelou. Ah, Fazia tempo que eu pelejava com esse negócio. E hoje à tarde, eu estudando, eu realmente foi revelado. certo. Quando Jesus diz, por que sois tímidos? Ainda não tem fé? Então quer dizer, quem não tem fé, esse não vai entrar no reino de Deus, porque não tem fé em Jesus. Como está escrito lá em Romanos, né? Capítulo 5, primeiro, né? Quando diz lá, sendo, pois, justificado pela fé. Olha aí, como nós somos justificados é pela fé. Sendo, pois, justificado pela fé, tenha paz com Deus por Nosso Senhor Jesus Cristo. Então a fé, ela é essencial na vida de uma pessoa, a fé sobrenatural, né? Vai nos transportar para a vida eterna. Essa é a fé que tira as pessoas do céu, que é falada timidez lá em Apocalipse. Os tímidos ficarão de fora. Nesse caso, é a fé que não tem. Não tem fé. Porque para crer em Jesus, tem que ter fé. Ter fé. Acreditar que... Senão não entra lá. Não entra. Como é que pode acreditar que um ser divino veio a esta baixa terra, se humilhou de uma tal forma, se submeter à figura humana, conforme diz lá o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 10, como é que vai entender, compreender uma história dessa? É como diz Billy Graham em uma de suas frases, olha, o maior acontecimento da história da humanidade não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Então como é que pode acreditar numa história dessa? Tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que acreditar. Então, se não acredita em Jesus, como é que vai entrar no reino dos céus? Então, conforme o pastor colocou aqui, então a timidez é essa, né, pastor? Timidez, que a Bíblia fala, os tímidos lá em Apocalipse, ficarão de fora, não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21, 8. Então, muita gente deve questionar. Então, eu não vou entrar, sou crente, sou fiel, mas sou tímido, eu tenho coragem de pregar numa igreja. Falar em público. Não é essa timidez. Não é isso aí na Bíblia para Deus, isso não é timidez. A timidez é quem não tem é fé. A fé. Então, a fé. A fé. Porque no mundo espiritual o que age é a fé. É a fé. Então, se você não tem fé em Jesus Cristo, você não vai entrar no reino de Deus. É o que diz lá o Senhor, lá... Ele diz lá em Salmo 37, verso 4, ele diz, olha, agrada-te do Senhor, e ele vai satisfazer o que deseja do teu coração. Ah, Deus vai fazer o que deseja do meu coração? Sim, desde que tu se agrade dele. Como? Aí Hebreus 11:6 vai dizer, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que se aproxima tem que crer que de ele Deus tem que é galardoador daqueles que eu busco. Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não agrada, não vai. Porquanto aquele que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé é muito importante no reino de Deus. Do reino de Deus. Então é importantíssima a fé. Então, aí falando sobre abrir a primeira congregação, né? Sim. Você foi nessa fé, procurar um lugar. Ou lhe deram um endereço para você, não vai nesse endereço aqui. Não, mandaram eu procurar um lugar. Sim. A primeira congregação que nós abrimos, nós saímos pela fé. Pela fé. Oramos antes, saímos. Procurando, né? Encontramos lá um salão. Começamos a reformar. Mas o salão já estava lá de aluguel, tava a placa. Uma garagem. Fechado. Fechada há muito tempo. Não tinha placa de aluguel. Nada. Mas o pastor acreditou, não, vou ver se isso aqui aluga, né? Aluga aí. Aí foi conversar com os donos. Foi conversar com o dono, aí eles me perguntaram, né? Para que era o salão, eu falei que era uma casa de oração. Eles ficaram muito felizes, a dona, né? Muito feliz, alegre, né?
Então, muito bem, alugo. Aí Nós quando, alugamos. aí quando abriu o salão lá, só velharia. Aí a igreja, Bagulho, lixo. só limpamos. Mas tudo, lá o pintamos. pastor viu algo, não, aqui vai ser É a casa de oração. uma casa de oração. Então, pela fé, Olhou pelos olhos da fé, a contemplou. fé, lugar deserto, né? Lugar deserto. À noite não tinha movimento nenhum na rua. Parada. Tudo parado e fechado, a rua. Movimento nenhum. Onde nós alugamos o salão, nada, tudo quieto, não tinha movimento. E durante o dia não tinha comércio nenhum, né? O carro passava de carro, o povo só passava de carro na rua. E como é que vai abrir um lugar desse para pessoas irem, pastor? Como é que é? Confiando. O negócio não é ir por onde tem meio de gente, não? Era obedecendo Certo. o temor de Deus, obedecendo Certo. a palavra, né? E nós abrimos o trabalho e confiamos É. Foi que com... Deus ia prosperar. João Batista foi pro deserto, né? Foi para o deserto. João Batista, quando abriu o trabalho lá dele, não foi dentro de Jerusalém, Foi não, né, pastor? foi para o deserto. E as multidões iam atrás dele. Aí a Bíblia diz que Jerusalém, Judéia, Samaria, todos iam ter com ele lá no Jordão, lá no deserto. Era a maior congregação, né? Lá no No deserto. deserto. Multidões e multidões lá na beira do Rio Jordão, lá. E João Batista pregando lá, a maior igreja. Não precisou ir para o centro da cidade. Não. Por quê? Ele obedeceu uma ordem. Voz que clama no deserto, preparai o caminho. Então João Batista foi para o deserto preparar o caminho. Isso, Isaías Confia. 43. Confiando, né? Os olhos não via, mas ele acreditava. Acreditava. Por quê? Porque ele teve o temor de Deus pela palavra. Ele obedeceu. Então, quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente tem o temor de Deus. Né? Tem um temor de Deus e acaba, de certa forma, sendo abençoado, né? Abençoado, Você observa que tanto o pastor foi abençoado na igreja que ela prosperou, né? Prosperou, O número de pessoas que vinham, frequentavam, participavam. Abraão, da mesma forma, viu a manifestação de Deus através dessa atitude de fé, de confiar em Deus. Me faz lembrar de uma frase de Martin Luther King, pastor batista norte-americano, você deve conhecê-lo, alguns conhecem como um ativista social, lutando pela questão racial. E tem uma frase dele interessante que diz o seguinte: ele diz, olha, suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, mas apenas dê o primeiro passo. Tem que começar, né, pastor? Tem que botar o pé. É como eu me lembro agora de Moisés, né? O povo ali angustiando Moisés. Encurralado. Na frente o mar. Na frente o mar. Atrás, Faraó. Faraó vindo buscar. Aí, povo murmurando. Murmurando e. Moisés vai orar. Vai orar. Não, isso não é hora de orar, não. Pá. Bota a fé em ação. Põe o pé na água. Põe o pé nas águas, né? Como é que vai botar, pisar dentro do mar para atravessar? Quando ele botou a fé em ação, né? A água abriu. É o que Deus disse para ele. Abriu. Êxodo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marche. Macho, Né? vai. Não é lugar de orar, não é o momento de orar. Não. É de agir. Agir, é pela fé. É pela fé. E ele obedeceu, Ele né? obedeceu. Aí mandou o povo marchar para dentro d'água. Mas A multidão começaram a entrar na água, a água se abriu. se abriu o mar vermelho. O mar, pastor, o mar. Mar. Só a manifestação de Deus e a confiança, né? E a pessoa tomar essa atitude, né? E Moisés era o líder, né? Moisés era o Mandou líder. o povo marchar e o povo marchou E para o dentro povo d'água. foi. Quer dizer, é a certeza também de quem está na frente. Tem que passar essa É o confiança. Né? líder, né? Mostra essa confiança, né? Mandou o povo marchar. Poxa, tem uma frase que dizem que é atribuída a Alexandre o Grande, que ele diz o seguinte: olha, eu não temeria um bando de ovelhas conduzido, eu não temeria um bando de leões conduzidos por uma ovelha. Não, parei. Eu não temeria um bando de leão. um bando de leões conduzidos por uma ovelha. Mas eu sempre temeria um bando de ovelhas Guiado por um leão. guiados, conduzidos por um leão. Quer dizer, é quem está na É frente. o líder, é o que está na frente. Quer dizer, pode ser um bando de ovelha, mas se o líder for um leão, Todo mundo teme, né? agora pode ter muitas pessoas capacitadas, corajosas, leões ali. Mas se o líder for uma ovelha, Aí pronto.
Não a ovelha no sentido, porque talvez não toma aquela atitude, não demonstra aquela ação. Liderança. É liderança. Nós tratamos a respeito disso nos livros, viu? Então, a liderança, Moisés mostrava aquela liderança, aquele pulso forte. Abraão da mesma forma. E nesse caso, pastor, nós vamos entrar aqui na questão da fé, tem que ter confiança, né? Para você ir tomar essa decisão, tem que confiar. Aí eu me lembro de Abraão de novo, pastor. Lembro de Abraão de novo, lá no capítulo 13 de Gênesis, quando a promessa foi feita para ele sair da terra, mas ele levou o sobrinho Ló, pastor. Ele levou Ló. Né? Aí levou, e o indivíduo, o abençoado, foi abençoado na promessa de Abraão. E a Bíblia nos diz que o homem se enricou muito, tinha muitas ovelhas, muito gado, muitos servos. Aí estava tendo briga, pastor. Diz lá em Gênesis capítulo 13, né? Houve ali, diz que uma contenda entre os vaqueiros de Abraão e os vaqueiros de Ló. Tiveram uma contenda. E Abraão chama Ló. Olha aí. E disse, olha, nós somos irmãos. Não podemos contender. Você escolhe para onde você quer ir. Se você for para o norte, eu vou para o sul, né? Você escolhe. Quer dizer, Abraão, ele tinha realmente confiança em Deus. Porque a promessa foi para ele. Poderia ter falado para Ló, não, tu vai para esse lado aqui. Não. Abraão sabia que ele estava com Deus. E quem está com Deus, para onde for é abençoado. É abençoado, pastor. Então Abraão não estava olhando com os olhos carnal. Né? Tava aí, as Campinas Verdes. Foi o que Ló viu. Foi as Campinas Verdes do Jordão. Que é a fé natural, né? Natural. Vou levar minhas ovelhas ali que vai ter pasto. Ali vai, ali. Aí quer dizer, Abraão fica aí no deserto, né? Olha aí. Ló não olhou nem isso pro ti, né? Tinha que ter consideração, nada. Quer dizer, era um carnal ainda, né? Rapaz. Aí Abraão, pode escolher aí, não tem problema. Olha a tranquilidade, né, pastor, de Abraão. Porque de Abraão lá antes, né? Porque é o seguinte, quem confia em Deus é guiado pelo Espírito Santo. É guiado pelo Espírito Santo. Pela fé, né? Quem guia é o Espírito Santo. Então, quando a gente se entrega, nós precisamos aprender isso. Todos nós. Quando a gente se entrega realmente na mão de Deus e confia nele, né? Como diz lá em Provérbio 3 e o versículo 5, né? 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Ló confiou no próprio entendimento dele, né? Se deu mal, né? Fazendeiro, observou ali, não, pelo o cacuete aqui da minha prática, ali as planícies são mais agradáveis. Vai dar agora para meu gado ficar à vontade. À vontade. Abraão ia pro deserto com o gado dele, né? Mas só que Abraão, ele confiava em Deus. Olha, pastor. Ele confiava. Quando a Bíblia diz que Ló escolheu os verdejantes lá, os capim lá do Jordão, né? Tudo verde, tudo verdinho. Antes de ser destruído Sodoma e Gomorra, tudo verde as planícies. Aí, quando ele vai, aí Deus se manifesta a Abraão. Abraão, Deus chega e fala para Abraão, por quê? Pela atitude de Abraão. Porque ele confiava no Senhor. Confiança. Mandou o sobrinho escolher para onde quisesse ir. Quer dizer, se eu dependo de Deus... você não vai escolher. Deixa ele escolher por vontade. Olha aí, eu posso estar em qualquer lugar. Não. Se a gente se entregar na mão de Deus, deixa ele escolher para nós. Que a gente não sabe escolher nada. Mas quando Deus escolhe é bom. Aí Abraão entregou na mão do Senhor, né? Aí quando Ló sai, Deus fala, Abraão, agora tu olha, levanta e olha. Aonde tu olhar que tua vista der, norte, sul, leste, oeste, tudo isso aí eu vou te dar. Tudo isso aí. Olha aí. Abraão, pode olhar, aí onde teus olhos der, eu vou te dar. Olha aí, Deus escolheu para Abraão. Abraão não precisou escolher nada. Mandou Ló escolher aí. Eu não, quem vai escolher por mim é Deus, né? Então, quando a gente realmente aprende, deixando Deus, o Espírito de Deus, escolher por nós, tudo bem. Aí eu me lembro lá em Mateus capítulo 4, né? Certo. Quando a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, saiu das águas, né? Ali ele orou, o céu se abriu, aí aparece ali o Espírito Santo, né? Usando como uma pomba, né?
e leva, Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo. Isso, Mateus 4, versículo 1. É levado para ser tentado. Jesus não questionou nada. Foi levado para ser tentado. Para ser tentado, mas Pelo Jesus diabo. sabia que estava com o Espírito de Deus, né? Certo. Então não se preocupou, não. Não tem preocupação. Nada. A Bíblia diz que ele foi levado para ser tentado pelo diabo. Pelo diabo. Mas Jesus foi tranquilo. Tranquilo. Porque quem estava levando ele era Deus. É O Deus. Espírito Santo. Então, quando Deus leva a gente, você pode entrar dentro da fornalha, né? Sadraque, fogo- Mesaque e Abednego, O né? fogo não vai te queimar. Ou na cova dos leões. Não vai morrer, o leão não vai comer. Não come não, Não pastor. vai comer porque o Espírito de Deus está contigo. É Deus que leva. É Deus que leva. Agora, né, quando a gente quer tomar o lugar de Deus, aí a gente sofre, né? Aí sofre, né, pastor? Isso é em qualquer área que a gente escolher, né? A gente escolher a orientação. Mas aí muitas vezes a pessoa, mas como é que eu vou saber que nem eles ouvir a voz de Deus agora hoje? Como é que faz? A Bíblia é a voz de Deus. A voz de Deus. Dependendo da situação, você vai para a Bíblia ler e ver o que Deus fala sobre aquilo ali. Como, por exemplo, a enfermidade. O que está escrito lá em Marcos, capítulo 16, 15, né? Isso. O que ele disse lá? E porão as mãos sobre os enfermos. É só isso. Pastor E ficarão 16, curados. ficaram curados. Se você crê nessa palavra que Deus está dizendo, você é curado. É curado automaticamente. Isso é em qualquer coisa. Se for outra área, em qualquer área. Se você abrir a Bíblia, Deus está te orientando. Está te mostrando. Ele vai falar contigo através das Escrituras, né? Através da palavra hoje. Então, a fé está quando a gente Confia. lê. Por quê? Você vê que lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurado o que lê E ouve. e o que ouve a palavra dessa profecia. Verdade. E guarda tudo quanto nela está Está escrito. Porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Está próximo. Verdade. Então, pastor, a gente observa aí, o pastor deu essa volta aí, trouxe toda proliferou essas palavras aqui, que com certeza tem manifestado fé no nosso coração. E o pastor colocou, o melhor lugar, pastor, é estar no centro da vontade de Deus, né? É só Então isso. não importa É. para onde, é o que diz lá, Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Se você está com Deus, não tem fogo, não tem Nada, água, nada. não tem deserto, no caso de Pode ter Abrão. que você vence. Vence lá dentro do deserto. Pode estar no deserto. Ló escolheu as campinas do Jordão. É, verdejante. Aí o que aconteceu? Sobrou riqueza para ele. Nada, pegou fogo lá em tudo, queimou tudo lá. Perdeu o bode, perdeu o boi. Obrigado, Abraão, socorrer. Perdeu até a mulher, pastor. Até a mulher. ele Meu pai amado. Olha, e já Abraão foi só prosperando, crescendo. direção de Deus. Direção de Deus. Aí me faz lembrar de uma frase de um presidente norte-americano, Abraham Lincoln. Ele diz o seguinte: olha, meu senhor, a minha preocupação não é se Deus está do nosso lado. Minha preocupação é se eu estou do lado de Deus, porque Deus está sempre certo. Deus está sempre certo. O negócio é eu estar do lado dele, porque eu sei que ele vai estar comigo, mas eu que tenho que estar do lado dele. E Abraão escolheu estar do lado de Deus, né, pastor? Ló não. Ló foi os olhos dele, né? Viu, né? Ele viu, Se perdeu. Então Então vê a diferença A de diferença. quem confia em Deus e quem confia à vista dos olhos, né? que a fé natural, que o pastor É falou, natural e a sobrenatural. e é sobrenatural, né? Então, pastor, nesse caso aí, como o pastor falou, a questão, a fé, como é que eu posso confiar acreditar em Deus? Parte da confiança, né? Ter essa fé, confiança. E essa confiança, ela vem a partir da convivência, né? Da obediência. Obediência. A palavra. Você vai convivendo com a pessoa, quanto mais você convive com ela, mais você vai tendo intimidade e mais confia nela, né? Nesse caso, quanto mais eu convivo com Deus, e conviver é obedecer a palavra, né, pastor? Obedecer a palavra é o temor de Deus, né? Mas para obedecer eu tenho que conhecer, né? Tem que conhecer. E conhecer, como é que eu faço para conhecer? Eu tenho que ler, Tem que estudar, né? tem que estudar, tem que ler a palavra. Apocalipse, né? Bem-aventurado que lê. Aqueles que leem e aqueles que ouvem, né, E pastor? guarda. E guarda, tem isso também. Tudo quanto nela está escrito. Tá escrito. Olha aí. Aí você observa Jó. Jó, A gente observa que Jó
quando estava na prova, Olha, mas nunca perdeu a confiança, a fé. no Deus que ele realmente acreditava, né? Verdade. Mesmo na luta, abandonado por todo mundo, né? Aí você vê Ló escrevendo lá no capítulo 19, 25 e 26. Isso. Ele disse, porque eu sei que o meu Redentor vive, Positivo. né? Eu sei que o meu Redentor vive, E e por por fim fim se levantará sobre a terra. E o 26 diz assim, depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne verei a Deus. Eita confiança, pastor. Aí Jó também fala, lá no capítulo 22, 21, ele disse assim, une-te, pois, a Deus, e tem E paz, tem paz. e assim te sobrevirá o bem. O bem. Não. Une-te a Deus, Tem que se unir com ele. se unir, aí você tem paz. Aí tem paz. Se você não se unir, por que as pessoas não têm paz? Porque não está unido com Deus. Quando você une com Deus, aí vem a paz. Paz. Por isso que quando os apóstolos estavam tudo lá trancado, quando Jesus ele foi sepultado, que mataram ele, e que ele ia ressuscitar no terceiro dia, que aí correu em Jerusalém, que os discípulos tinham roubado o corpo do Senhor. Certo. João capítulo 20. Tinha roubado o corpo do Senhor. Aí os discípulos, né? O povo atrás para matar os discípulos. Eles se trancaram tudo dentro de uma casa lá. Ficaram lá no cenário, tudo escondido lá, trancados com medo. Com medo. Porque na hora que pegar um deles aí é para matar ou ele dizer onde está o corpo do Senhor. E eles se trancaram. Ficaram lá com medo. Aí Jesus chega e entra dentro da casa, tudo fechado, não tinha porta, tudo trancado, e Jesus entrou. Que a primeira coisa que Jesus falou? A paz esteja convosco. Paz. Olha aí. Tem que ter paz com Deus, Tem né? que ter paz. A paz esteja convosco. Então quer dizer, tem que ter paz com Deus. E a paz é ele, né? Ele diz lá em João 14, verso 27, a parte A. Deixo-vos a paz, É a paz. a minha paz eu vos dou, É. não vos la dou como o mundo a dá. Mas para ter essa paz tem que estar unido com ele, né, pastor? Unido, que nem Jó disse. Une-te, pois, a A Deus. Deus. E tenha E paz. tem a paz. Aí eu me lembro lá de Paulo, quando ele diz lá em 1 Coríntios 6, versículo 16 e versículo 17. Ele diz, olha, acaso não sabeis que o homem que se une à prostituta é um só corpo com ela? Aí o versículo 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, né? Então tem que ter essa Unido união, com ele. essa ligação, né? Aí, voltando a Jó também, ele vai dizer lá em Jó 1, versículo 21 e versículo 22. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o versículo 22, do capítulo 1. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falha ou falta alguma. Confiança, né, pastor? Porque tinha aquela intimidade Tinha com Deus. paz com Deus. E tinha paz com Deus. Estava unido a Deus. Unida a Deus. Porque ele tinha essa paz. Tinha essa paz. Passando mesmo daquele jeito. Até a mulher dele chega para ele, né? Chega para Ele ele diz, amaldiçoa teu Deus e morra um. e morre. E aí o que ele fala? Como falas uma maluca, né? É. Falas tu, né? Assim, Poderíamos receber de Deus tanto, só quer receber o que é o bem, não quer receber o mal. não quer receber o Então mal, Jó confiava em Deus. confiava. Olha, você vê que lá em Jó, no último capítulo 42, versículo 2, Isso. Jó disse assim, bem sei eu que tudo pode e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Olha aí. Olha a confiança de Jó. Confiança. Tinha muita confiança, tinha muita fé, fé. né? Porque você ter fé, vendo a geladeira cheia, dinheiro, a conta bancária gorda, né? Todo mundo tem essa fé. Então tem essa fé, né, Agora pastor? eu quero ver a geladeira vazia, né? Pra gente ter essa fé. Não tem dinheiro no banco, né? O dinheiro tá pouco. Aí a gente continuar crendo. que Querendo. Deus vai prover, né? É o que João diz lá na sua primeira carta. 1 João, capítulo 5, versículo 4, a parte A. E esta é a vitória que vence o mundo. Nossa fé. A nossa fé. A fé. É a fé. Então, Sim. tem que gerar no nosso coração. A gente tem que buscar experiência cada dia mais com Deus, né? Para poder ter essa confiança. Essa confiança. Fé sobrenatural. Né? E essa fé, pastor, ela tem que ser regada, né? Todo dia. Paulo diz, lá crescer em, na fé. e né? Paulo diz lá em Romanos 10, 17 que a fé
Vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ouvir o quê? A palavra. A palavra de Deus. Então, há essa necessidade de ler e meditar na palavra. Na palavra. Tem que ouvir. Jesus falou certa vez para crescer. Diz lá o Senhor lá em João 5, verso 39, né? Examinai, pois, as escrituras, por acreditar ter nelas, a vida eterna. E são elas, E de mim testifica. São as sagradas escrituras. Tem que ler a palavra. Tem que ler. Tem que meditar. Porque aquele que medita é como diz lá no Salmo 1, né? Versículo 2, né? Antes do seu prazer. É na lei do Senhor. E na sua lei. Medita de dia e de noite. De dia e de noite. Aí ele diz no versículo 3, né? Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. E no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. Então, há essa necessidade de nós lermos, meditarmos, nos aprofundarmos, mergulharmos na palavra de Deus. É uma riqueza inestimável, né, pastor? É um manancial vivo que nós podemos aí comer e beber, porque a palavra também é pão, né, pastor? Jesus falou lá também em Mateus 4, né, quando estava sendo tentado pelo diabo, Mateus 4, versículo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, ouvindo a palavra, se nutrindo da palavra, vai aumentando a confiança, né, pastor? Vai aumentando a confiança, consequentemente vai aumentando a fé e a certeza de que Deus pode fazer, de que Deus pode realizar, de que Deus pode estabelecer, mesmo que aparentemente pareça ser algo impossível. Aí me faz lembrar lá quando Moisés, pastor, lá no capítulo 13 e capítulo 14 de Números, ele chama 12 abençoados, né? Para espiar uma terra, né, pastor? Foram espiar uma terra lá, aí desses 12, quantos... Moisés pediu um relatório, né? Moisés pediu, ó, veja lá se a terra é boa, se é má, né? Se os homens, as pessoas que habitam na terra, como é que elas são. Vamos lá. Faz um relatório. Faz o relatório e tragam para mim. Aí eles foram lá e trouxeram um cacho de uva que 2 homens carregavam, né, pastor? O negócio é que Moisés escolheu de cada tribo um príncipe, um líder. Não foi. Foi qualquer um, não. Não vamos dizer assim mas foi uma pessoa de uma classe social, um príncipe de cada. Eram quantas tribos, pastor? Era 12. Então foram 12 ao todo, então. 12 príncipes. 12 espias. E cada tribo um príncipe, né? A Bíblia fala que é um príncipe. Quer dizer, 12, né? Gente escolhida a dedo. Quer dizer, pessoas que são preparadas tanto na técnica militar, intelectual. Era um líder. É um líder. Um príncipe. Olha como é que é a preparação de um príncipe hoje. Não se diferencia muito daquela época, não. Olha, se for atrás, é bem capaz de, naquela época, ser mais exigência e mais cobrança do que nos dias atuais. Então, mas aí, 10 certo. Fizeram um relatório que não era para eles fazer, né? Sim, Moisés não pediu aquele relatório, vieram com relatório dizendo que a terra era boa. E não falaram só para Moisés, não? Não, falou para tribo, para todo mundo lá. Mas, rapaz... Falou contenda. Era contenda. Deus detesta, né? Abomina a contenda, né? É Provérbios 6,19, né? Aí ele chegou dizendo que a terra era boa. Certo. Foi, né? Até no começo foi bom, né? Foi bom, a terra era boa. Sim. Né? Trouxeram um cacho de uva. Foi 2 homens para trazer um cacho de uva. Um cacho de uva, 2 homens. Eita. Botaram lá e vinha trazendo 2 homens, um cacho de uva. A terra era boa mesmo. Mas porém... Olha, porém. Entra o porém aí. Porém, né? Lá tem a terra é de gigante. E aos nossos olhos somos gafanhotos. Nem falou, não foram os gigantes que disseram que eles eram como gafanhotos, foi eles mesmo. Eles se rebaixaram. Nós somos como gafanhotos. Quer dizer, não acreditaram no Deus deles. Isso mesmo, né? No Deus em Deus, primeiramente, é claro. Porque foi Deus que mandou Moisés mandar o povo espiar a terra. Foi Deus. Foi Deus que mandou. Deus falou assim, Moisés, manda 12 homens, o povo espiar a terra que eu vou dar para Israel. Deus disse que ia dar. É só para vocês verem lá. É só para ver. Mas eu vou dar. Eu vou dar para eles. É para eles ver que eu vou dar. Eles não acreditaram. Não acreditaram. Só acreditou 2. Josué e Caleb. Josué e Caleb. Na palavra de Deus. Tiveram temor. Sim, pastor. Só esses 2. Aí os 10 trouxeram um relatório pessimista. Os 10 trouxeram, desanimou o coração do povo. Desanimou. Aí levanta Josué e Caleb. Não é assim não. O Senhor está conosco e nós vamos vencer, né? Deus está conosco. Deus está conosco. A terra é boa. Aí pegaram em pedra para apedrejar o Moisés, Josué e Caleb. Foi obrigado a Deus entrar no meio.
Aí Deus disse, Moisés, nenhum desses aqui, desse povo, vão escapar, vai morrer tudinho. Morrer tudinho, né, Morreu pastor? 40 anos, matou um por um. Um por um. E Moisés orou lá, Senhor, não faça isso, sei o que. Deus, tá bom, Moisés, manda o povo ir. Aí Moisés foi esquecendo, Deus foi matando, né? Que a palavra de Deus não volta atrás, Não ia volta matar. atrás. Aí Deus foi matando um por um daquele povo Aquela geração. Acrédulos, incrédulos. Por isso que a fé não... Tem que ter fé. Tem que ter para fé. entrar no reino de Deus, né? Olha, Como eles não tiveram fé... Olha aí a fé entrando aí, pastor. Para entrar na terra prometida. Prometida. Qual é a nossa terra prometida hoje, pastor? Hoje é o eterno e o céu. Sim. É. Então os 10 não tiveram a fé. Não, a congregação todinha. Todinha, quer dizer. Tudinho. Ninguém entrou, pastor. Ninguém, só os que nasceram no deserto. Olha aí. Mas os que saíram de Jerusalém, lá do Egito, né? Mais de 3 milhões. Só dois. Só dois que entrou e os que nasceram na caminhada. Não, mas daquela geração... Os que nasceram no deserto, tudinho entraram na terra prometida. Mas daqueles que... Lá de onde saíram do Egito, só Josué e Caleb. Porque tiveram fé e temor a Deus. Temor a Deus, acreditaram. Deus só vai entrar Josué e Caleb. Nem Moisés não entrou. Nem Moisés não entrou. Entrou porque era para lá no deserto. Ele apenas falar para a rocha, né, da água, ele bateu. Bateu. Por causa da tormento do povo em cima de Moisés, né? E Moisés, agoniado, bateu na rocha. Bateu na rocha. Que era Cristo, né? Que era Cristo. A água. Aí o que aconteceu? Pois Moisés, você não vai também entrar. Era para tu falar. Tu feriu a rocha. Feriu a rocha. Mas agora tu também não vai entrar. Sobe um monte e olha. Aí, vai olhar aí. As terras que eu prometi que ia dar para te ver. Pois aí subiu e lá mesmo ficou, né? Então, a gente vê que realmente para ter um bom relacionamento com Deus tem que ter temor. Temor. Porque a gente fica muitas vezes brincando, e aí termina ficando, né? Porque a Bíblia diz que Deus, ele como é que diz? Deus é justiça, é isso? Ele é fogo consumidor. Mas é sério, né? Você vê que só foi uma desobediência para Adão sair do jardim do Éden, né? Só foi uma. Aí muitas vezes a gente fica aí brincando e tal. Só foi uma palavra. Deus disse, não coma da fruta. E ele comeu mais ela, foi expulso do paraíso. Não foi 2, 3 vezes que ele errou, não. Só foi uma vez. Tem que... Então Deus, ele é... A Bíblia diz lá em 1 João 4, verso 8, aquele que não ama não conhece Deus porque Deus é amor. Deus é amor. Mas também diz lá em Hebreus 12, verso 20, ou 22 a 29, que também Deus é fogo consumidor. É justiça. Justiça, que foi o caso lá também, o pastor citou aqui de Adão, um erro, né? Deus também falou lá quando Uzá estavam transportando a arca, né, pastor? Aí estavam carregando num carro de boi, aí de repente passou-se numa certa trajetória da caminhada, parece que a arca ia cair, alguém foi lá que foi usar... Segurar a arca. Uzá foi segurar a arca, né? A Bíblia diz que ele foi... Aí, consumido, né? Deus abriu uma rotura, né? E Uzá. Então, observa-se que eles... Porque Deus não precisa de ajuda de homem. Ajuda de homem e também... Uzá queria ajudar, né? Ajudar e também a questão que eles não tinham obedecido a palavra, né? Não, porque não era para transportar no carro de boi. Não era para transportar em carro de boi. Estavam levando errado. 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 É por isso que Deus fez eles tropeçar o carro de boi, que era para impedir a viagem na estrada. Certo. Não podia continuar, né? E Uzá foi meter a mão e era um sacerdote. Uzá, né? E ali veio um temor em Davi. Aí veio o temor. Aí, Aí foi procurar lá os sacerdotes. Para saber como que tem que conduzir. Que tem que transportar a arca, como é. Aí foram dizer que era nas costas dos levitas. Né? Tinha que levar assim. Quer dizer, tem que obedecer às orientações do temor do Senhor que o pastor colocou aqui no início, né, pastor? Temor, tem que obedecer a palavra. Quem temor a Deus é quem obedece a palavra. Né? Esse teme a Deus. Teme a Deus. Então, é o princípio da sabedoria. Então, se você é sábio, você teme a Deus. Como? Obedecendo a palavra dele. Obedecendo a palavra. A palavra de Deus. Então, tem que obedecer a palavra. Porque... E quem obedece tem fé. Tem fé. Só obedece quem tem fé. Porque está lendo, não está vendo Deus. É só o papel aí, você está lendo.
E se você obedece, é porque você é uma pessoa cheia de fé, né? Cheio de fé, demonstra a atitude. E quando tem essa fé, mesmo que as barreiras, os obstáculos, os empecilhos venham se apresentar, a pessoa continua pulsando dentro dela aquela crença, né, pastor? Não pode apagar. Não pode apagar, né? Tem uma frase de Dale Carnegie, né, que é um escritor daquele livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Olha, muitas das coisas mais importantes do mundo foram conseguidas por pessoas que continuaram tentando, mesmo não havendo nenhuma esperança de sucesso. Quer dizer, não havia perspectiva humana de sucesso, mas nem esperança naquilo, mas as pessoas continuaram tentando, buscando, se entregando, gerando em si aquela confiança de que iria acontecer. Quer dizer, pessoas, o cara traz um ensinamento desse aí, imagine aqueles que servem a Deus, pastor, que tem ao seu lado, dentro de si, a presença do Espírito Santo, e dá essa fé, gera esse impulso para continuar, para prosseguir, para persistir, mesmo que não haja esperança. E Jó tinha essa característica. Jó estava no deserto. No deserto. Aí me faz lembrar de uma passagem dele lá, pastor, lá em Jó 14, versos 7, 8 e 9, onde ele diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E se na terra envelhecer a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. Ai. E dará ramos como a planta nova. Ao cheiro das águas. E ao observar isso aí, e fazendo uma correlação, nós como plantas, mesmo que as nossas esperanças venham ser decepadas, decapitadas, ao cheiro das águas a gente pode ainda ter esperança. E quem é essa água, pastor? Jesus falou certa vez lá em João 7, 37 e 38. A água é né? símbolo do Espírito Santo. Símbolo do Espírito Santo, símbolo da presença de Deus, de Cristo. Jesus certa vez falou lá em João 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou dizendo: quem tem sede, Vem a mim e beba, porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, Cristo é essa água que nós podemos saciar a nossa sede e nos fortalece na nossa fé, né, pastor? Você vê que a fé na palavra, né, que é a obediência, você vê Deus falando lá em Provérbios 3. Provérbios 3. Primeiro, ele diz assim: filho meu. Olha como Deus trata a gente. Olha o termo que ele utiliza, Olha o termo, né? que ele chama de filho. Filho meu. Filho meu. Ele disse: filho meu, não esqueça a minha lei. Olha a recomendação de Deus. Porque a lei é a palavra, né? A palavra. É muito importante. Importante. Filho meu, não esqueça a minha lei e o teu coração guarda os meus mandamentos. Olha o que vai acontecer quem faz isso. Sim. Porque eles aumentarão os teus dias. Olha, promessa de vida. E acrescentarão anos de vida. Olha aí. Quer dizer, se você não esquecer, jogar para lá, não obedece nem nada, você vai diminuir o tempo de vida. Olha aí. Vai diminuir. Então, quem obedece e guarda é porque tem fé que Deus existe. Que Deus existe. E ele está fazendo uma recomendação, está fazendo uma promessa: filho meu, não esqueça a minha lei e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles, quer dizer, a lei e os mandamentos, né? Aumentarão os teus dias aqui na terra e acrescentarão anos de vida e paz. Você vai ter muitos anos de vida e paz. Né? Então, é uma recomendação através ali do rei Salomão, né? Escreveu o provérbio, né? E Deus faz essa recomendação para nós. Ele chama nós de pai, né? De pai. E nós, filho. Filho, né? Então, quem é filho, a Bíblia diz que tem que aceitar a correção. A correção. Porque o que não aceita é bastardo, não é filho, né? É filho. É verdade. Muitas vezes a pessoa está passando uma prova aí e começa a reclamar de Deus, né? Será que não está seguindo, não está tropeçando em alguma orientação do Senhor? Não é verdade? Então é muito importante ler a Bíblia para a gente ir aprendendo a se adequar, né? A palavra
palavra. Andar na palavra. Porque ele diz que ele, lá em João, né? 6,14, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a vida. Então, pastor, a gente observa aí, lembrando também que Deuteronômio 7, versículo 9, ele diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e cumprem os seus mandamentos. Olha aí. Olha aí, que interessante. Ele tem, como se diz, ele falou para Jeremias. Ele disse: Jeremias, o que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma amendoeira, né? A vara de amendoeira. Uma vara de amendoeira. Ele disse: pois é, Jeremias. Eu também velo pela minha palavra, né? Para que se cumpra. Então Deus está velando, olhando para a palavra dele. Quem guarda, quem obedece, ele está lá. É como uma pessoa, muitas vezes, eu vou pôr uma sentinela, uma pessoa que morre, né? Sim. Aí passa a noite velando o defunto. Todo mundo vai lá, olha para o defunto toda hora, né? A noite toda, né? É como Deus, ele fica velando, olhando para a palavra dele. Quem está obedecendo, quem não está. Está velando, ele vela para cumprir. Então, se você tem fé para crer no que ele está dizendo na palavra dele, vai acontecer. Vai acontecer. Ele vai ter compromisso com a palavra. Se tiver fé para acreditar no que está ali. Está escrito lá. E se você obedecer, não é só ler e ouvir, tem que obedecer. Então não vem de sair do outro, não. Não, tem que obedecer. Tem que obedecer. Porque quem obedece tem fé. Tem fé. Crê, né? Aí então Deus vai cumprir com a palavra dele. Cumpre com a palavra, pastor. Não vai ter como fugir, não. Ele não foge da palavra dele, né? Ele disse lá em número 19, Números 23, 19. 19, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então, havendo prometido ele não fará, ou tendo falado não cumprirá. Olha aí a palavra se cumprindo. A palavra se cumprindo. Mas tem que ter fé nós. Mas é aquela fé que você tiver na dificuldade, né? Deus vai te abençoar. Como aconteceu agora há uns 10 dias, eu no supermercado, né? Tinha reformado o carro e um senhor de idade dá uma ré e amassa o carro. Certo. Amassou o carro que tinha 10 dias que estava todo pintadinho. Certo. Amassou um lado. Aí eu saí do carro, ele também saiu, conversamos ali, ele disse: quer saber de uma coisa? Eu vou ir embora. Entrou no carro e foi embora. E aí eu falei: rapaz, a palavra de Deus diz que se alguém tomar o que é teu, não torna a pedir. E segurei nisso aí, né? E Deus, uma semana depois, providenciou um rapaz, pintou, desamassou, tudo tranquilo. Olha aí, pastor. Sem confusão, sem ir atrás do homem mais, o carro está do mesmo jeito. A gente tem que confiar e obedecer a palavra, né? Não ir atrás, procurar briga. Evitar contenda, né, pastor? Me lembro também de uma história aqui também, de um pastor, assim que eu aceitei Jesus, ele era meu professor, esse pastor. Professor da escola dominical. A escola dominical, então, algo que acontece o quê? É um novo convertido. Não, a escola dominical é um culto que acontece, qual horário? É uma escola, 7 horas da manhã, né? Todos os domingos. É como se fosse uma escola, a gente se estuda a palavra, né? E eu era novo convertido, ele é meu professor. Certo. E aí a esposa dele, né, estudando na faculdade, e ele todo dia ia buscar ela. E aí um dia ele foi chegando na parada de ônibus, ela com a bolsa, o ladrão chegou de moto, né? Aí pegou a bolsa dela e saiu correndo na moto, 2, um na frente e outro na garupa. E ele chegou, perguntou, ela disse: não, eles vão ali, ó, levaram minha bolsa. E ele saiu atrás. E o povo, os caras olhavam para ele, dizia para ele não ir, e ele atrás. E a mulher dele para ele não ir. A Bíblia não já diz: tomar o que é teu não torna a pedir? Ele foi atrás, os caras deram um tiro bem no peito, morreu. Morreu, pastor. Olha aí. Aqui, Imperatriz. Então, nesse caso, né, pastor? Já ouvido a recomendação da Bíblia. Aparentemente você vê um prejuízo, né? Mas se você for entrar em acordo, e a pessoa quiser entrar em acordo e te pagar aquele dano, que nem a Bíblia diz, nem que sofra o dano. Romanos 12, 18. Mas se você obedecer o que Deus mandou, ele vai dar um jeito de deixar tudo certinho. Que a Bíblia fala, a palavra dele, né? Hebreus 12, 14, né? Seguir a paz. A paz com todos e a santificação, né? Se possível, seguir a paz, né? Seguir a paz, se possível, seguir a paz com todos, né? E a santificação sem a qual ninguém Então, a obediência à palavra, Deus... Quem obedece vive bem. Deus, ele se encarrega de
fazer tudo normal depois. Aí entra naquele versículo que o senhor falou lá em Provérbios 3, verso 2, né? Que se prolongarão, né? Vai prolongar, Prolonga o dia de vida. Lá Mas... em Provérbio 3 primeiro, né? Filho meu, não esqueça a minha lei. Está fazendo para você não esquecer a minha lei. E o teu coração guarda o meu mandamento. Porque eles aumentarão os teus dias. Quer dizer, a lei de Deus vai aumentar teus dias de vida. Prolongarão anos de vida e paz tu vai ter. Quem teme a Deus, quem obedece a palavra de Deus, prolonga os dias de vida, né? A Bíblia diz lá em Eclesiastes 7, verso 17, né? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Talvez a questão é a pessoa ser louca no sentido de, se você não segue a palavra, você pode morrer, né, pastor? Tanto fisicamente como espiritualmente. É que nem ele não falou lá para... Eu terminei de falando agora aqui de Provérbio 9:10. 9:10. Né? Tá falando lá, né? Que diz que é o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a ciência do santo, que é os crentes, né? A prudência. Tem que ter prudência. Tem que ter prudência. Então, pastor, a fé é necessária. É, na fé. Importante, a gente observou aqui, tem observado nesses relatos bíblicos, tanto de Abraão, como no caso lá dos espias, a experiência, né? No caso de Jó também. E observa, voltando aqui em Jó, pastor, lá no último capítulo que o senhor citou, capítulo 42, só que agora o versículo 5, ele vai dizer, bem, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, a gente nunca vai conhecer Deus na sua totalidade, né? Mas a cada dia que a gente lê a palavra de Deus, isso vai aumentando a nossa fé, o nosso conhecimento em relação a Deus, vai nos deixando mais próximo do Senhor e vai nos deixando mais ousados e, de certa forma, mais corajosos de tomar certas atitudes, né, pastor? Você vê o salmista, no capítulo 37:5, o que ele diz? Sim. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Entregar. Confia nele e o mais ele fará. Pronto. Se você entregar, como Jesus entregou a vida dele na mão do Espírito Santo, ele guiou ele. Guiou ele. Aqui na terra, tudo. Passou por luta e tribulação, mas passou com ele. Né? Veio cumprir uma missão aqui, mas o Espírito Santo é quem dirigia ele. Mas se entregou porque tem fé. Tem que se entregar mesmo. Não importa o que vai passar. Pode passar no deserto, pode passar lá no fornaia, mas você entrega. Ele está mandando, entrega. Você entrega os teus caminhos ao Senhor. E o que ele vai fazer? Confia nele. Confiar. E o mais ele faz. Ele vai fazer, né, pastor? Olha aí. Não importa. Não importa, né, pastor? O pastor chegou lá para abrir a congregação, tinha cadeira, pastor? Não tinha cadeira, não tinha... Tinha som, tinha microfone, tinha bateria, tinha guitarra. E quando nós saímos de um salão de 4x13, nós fomos para um templo e comportava 300 cadeiras. E agora, como fazer? E lá onde nós estávamos, só tinha 30 cadeiras. Olha aí, mas é um crescimento assim, como é que... Para 300 cadeiras? 300 cadeiras. Aí, na hora de alugar, perguntei ao rapaz lá, que era uma igreja, né? Era uma igreja batista, estava fechada. Certo. Eles fecharam a igreja, porque não tinha movimento nenhum, fecharam. Aí, perguntei ao rapaz lá, ele disse, pá, aquele salão é 300 cadeiras. 300 cadeiras. 300 cadeiras, pastor. Aí, e onde o pastor estava era só 30. Só 30. Aí, como é que pula para 300 assim, ainda faltava 270, né? Rapaz, mas nós temos que botar essas cadeiras lá. Aí nós mudamos para lá. Antes de mudar, aí começamos a fazer na igreja, nós começamos a fazer uma arrecadação. Certo. Quantas cadeiras dá? Aí nós arrecadamos lá na igreja 80 cadeiras. 80. Com 30, 110. 110. Ainda faltava quanto? 190. 190, né? Para as 300. Aí, já nos dias, aí vai inaugurar, ainda faltavam essas cadeiras. Aí eu encontrei um empresário, orando a Deus, Senhor, eu quero as cadeiras, eu quero botar lá 300 cadeiras. Não tem 300 crentes, mas eu quero botar. Aí encontrei num velório. No velório de um irmão e
Eu fui lá fazer Culto fúnebre. o fúnebre do irmão. Chegou lá, tinha um empresário, né? O irmão também era empresário, né? Certo. Aí, lá, tal, ainda ganhei uma alma lá. Olha aí, Lá né? no velório. Aí falei para esse empresário, eu digo, rapaz, você é um homem muito rico, muitas casas boas, muito carro, né? Tinha uma garagem de carro. Você gasta, Tem ainda, né? ainda tem a garagem de carro. Eu digo, rapaz, você gastou mais de 300 mil numa casa sua. Você não tem coragem de dar aí cento e poucas cadeiras que faltavam, né? Você não tem coragem de dar para a obra de Deus? Ele olhou para mim e disse, rapaz, eu falo contigo amanhã. Tá bom. Faltava 2 dias para a gente inaugurar lá, né? O templo. Quando no dia que nós estávamos lavando à tarde, estava todo mundo lavando, os irmãos, tudo. Na fé. Na fé e tal, com um pouco encosta um carro baú. Aqui é a igreja, o pastor tem cara, aqui, ó, o empresário mandou as cadeiras. Foi só descendo cadeira Ei. branquinha lá. Olha, 100 e tantas cadeiras. completou as 300. Completou. Deus, ele honra mesmo. Ele honra, né, pai? Confiamos, oramos, tudo. Deus mandou essas cadeiras. Não gastamos um centavo, né? Nesse caso, tem que olhar para Jesus, né, pastor? Jesus, A Bíblia diz lá em Isaías 45, versículo 22, olhai para mim, serei salvo. vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Porque quando a gente olha para Jesus, pastor, a gente tem fé, não é verdade? Olhar para Jesus é ler a palavra, é meditar na palavra, é se encher da palavra. E quando você foca só nele, é como se fosse uma comparação. Entrega, que ele mandou entregar. É que você citou lá Salmo, né? Entrega do. Entrega porque ele que vai resolver. Ele que vai resolver. Aí você descansa. Pronto, pode descansar, tem paz. Foi lavar a igreja, ó. Foi. Não lavar a igreja. A fé agindo, né? No outro dia era o dia da O inauguração. dia da inauguração. E cadê as cadeiras? Não, vamos lavar a igreja. Lavar a igreja aí. Bota as que já tem aí. Olha vamos aí. lavar. Quer dizer, naquela fé, naquela esperança, À olha tardezinha, a chegou. tardezinha. Caminhão baú. Quer dizer, olhando para Jesus. Jesus. Quando você olha para Jesus, a fé é gerada. Agora, quando a pessoa deixa de olhar para Jesus, vem a dúvida. Foi o que aconteceu com Pedro, pastor. Né? Pedro, né? Tem uma frase de Isaac Newton, há uma lei, né? A lei, uma certa lei da física, diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Trazendo essa lei da física, também, pastor, a fé não pode andar junto com a dúvida. No mesmo lugar tem como? Não, Jesus disse, se tu duvidar no teu coração, tu não recebe. Ou é fé, ou é dúvida, né? Pedro, ele estava no barco. Barco. Sim, aí parece que gerou fé nele, né? Aí lá vem Jesus andando sobre o mar. Aí ele olhou para quem? Eles viram lá ser um fantasma. Sim, Aí Jesus disse, sou eu. certo. É assim, você é tu mesmo, manda que eu ando sobre as águas. Olha. Quem? Pedro desceu. Mas ele olhou para quem? Ele olhando para Jesus, desceu do barco e saiu caminhando. Na água como se fosse concreto. Concreto, saiu pisando. Mas, Quando rapaz- ele viu as tempestades, aí Ah, Pedro tirou os olhos de Jesus Tirou- e botou na tempestade. aí veio a dúvida. A dúvida entrou no coração A fé saiu, e ele afundou. a dúvida entrou e ele afundou. Senhor, socorre. Jesus vai lá, pega na mão de Pedro, E fala o quê? levanta. Porque duvidou, homem de pouca fé, né? Aí Pedro criou fé de novo e voltou a caminhar por cima das águas. Das águas. Porque a Bíblia não diz que Jesus levou ele no braço. Não. Ele estava caminhando junto com Jesus, novo. até no barco. Até no barco. Então ele foi e veio. Foi no meio do caminho, afundou, Afundou, mas Jesus disse, opa, gritou por levanta, Jesus. homem de pouca fé. Ó, homem de pouca, Fé, porque duvidou. duvidou. É. A fé saiu e a dúvida entrou. Aí Pedro Jesus segura na mão de Pedro. Aí ele olha para Jesus, Aí olha, e vai os dois caminhando. a fé vem de novo, Aí vão andando. aí a dúvida sai e ele continua. Andando os dois. Por dois. Até no barco. Até no barco. Então, pastor, a gente não pode alimentar a dúvida. Não, a dúvida tem que sumir. Tem que sumir. Tem que trabalhar para tirar Para tirar a a dúvida. dúvida do coração. Quem com a dúvida não recebe. Jesus disse. Se duvidar, se tu tiver fé, olha, a pessoa tem fé. Tem que ter fé. Olha, Jesus ainda disse para os discípulos, né? Lá da figueira. Ele amaldiçoou, a figueira secou, né? Aí está escrito lá em Mateus 21, de 18 até o 22. Aí Jesus disse assim, olha, se vocês tiver fé e não duvidar, quer dizer, muitas vezes eu tenho fé, mas eu duvido. Ah, eu é. tenho fé, mas duvido. Duvida. Aí Jesus disse, não vai receber. Não recebe. Não, porque você duvida. Então você não pode duvidar. É uma. Tem que. A demonstração da fé é como nós citamos lá em certeza. Marcos 2, né? A fé se vê. É, Aí entra lá em Tiago 2, verso 17. Porque a fé sem obras é morte. é morta. Quer dizer, eu tenho. 2,26, né? Não, 2,20. Tiago 2,17.
Mas no 26 ele diz, né? Não, ele vai dizer assim que como o espírito, um corpo, né? o corpo é morto, Isso, é 2,26. assim também a fé sem as obras é morta. É morto, 2,26, isso aí. Qual é a obra? É acreditar. É a demonstração, né? É crer. Crer. E agir, entrar em ação e mostrar que tem fé mesmo. Duvida. Quer dizer, o pastor foi lá, vamos lavar a igreja, né? Essa cadeira vai aparecer. Aí lavando a igreja lá, o culto ia ser no outro dia, de repente. E eu não fui atrás do homem, só falei com ele lá, orei, falei com ele e larguei pra lá. Largou demais, não foi mais ficar ligando, indo atrás, não. Nada. Passou aí quase uma semana. Olha aí. Aí ele chega lá no dia. Chega só o caminhão. Perguntou, que dia é? Essa inauguração? Eu falei o dia, né? Aí, um dia antes, ele chegou lá com as cadeiras. Chegou as cadeiras. Não foi nem lá, mandou o caminhão levar. Levar. Olha aí. Então, a fé. Nós temos que agir pela fé. Tem que ter fé. Temos que andar pela fé. Vemos aqui o caso de Abraão. Abraão, Por isso que é o pai da fé, né? o pai da fé. É, Abraão, pai da fé. Como é que pode ter filho com 100 anos, pastor? Pois é. Aí foi a promessa, né? Agora, A promessa. fé de Abraão, que foi considerado pai da fé, porque ele saiu da terra dele sem saber para onde ir. Sem saber para onde Ele ir. já tinha lá uma estrutura lá na Já terra tinha uma base, dele. né? Ele tinha criado, tinha tudo, gado, tinha tudo, levou tudo. A estrutura do pai, Ele largou tudo. tudo para trás e foi. A do zero. E outra também que Deus testou novamente Abraão foi na hora que pediu o filho O dele. filho dele. E Deus deixou Abraão caminhar 3 dias. Olha aí. Olha o pensamento desse pai, Abraão, pastor. 3 dias e não desistiu, não voltou. Perseverança. 3 dias caminhando, esperando Deus mostrar o monte. 3 dias, andando com o menino. E os empregados, né? 3 dias, Deus só e o monte aí. Aí tu vai sacrificar, Monte Moriá. E Abraão não desistiu, porque quem põe o pé na água tem que, né? Tem que ir, acreditar. Tem que acreditar. confiar. Abraão não desistiu. Deus provando Abraão até a última hora, né? Até a última hora. 3 dias de caminhada, subiu o monte, fez o altar, do jeito que ele ia matar um cordeiro, ele fez também lá. Fez o altar, botou a lenha, Olha aí. amarrou o menino como se amarra um cordeiro, O cordeiro. sem murmurar e sem falar nada, Nada. né? Bota o menino, levanta o cutelo, quer dizer, ali o cutelo representa o quê? Uma espada, que é a palavra de Deus, né? A espada, a O palavra. fogo que é na mão dele é o Espírito Santo. Então Abraão ia com o Espírito Santo e com a palavra, A palavra, o né? Espírito Santo. Que simbolizava. Ele não passou para o menino, ele passou para o menino a lenha, que é o sacrifício. A lenha. Agora, A o que palavra. estava com Abraão era a palavra, a promessa de Deus, né? Que Deus tinha prometido, que a descendência dele ia ser como a areia do mar e como as estrelas do céu. estrelas Então ele do céu. acreditou na palavra, né? E o Espírito Santo, a fé, né? Que era o fogo. Fogo representa o Espírito Santo, Espírito né? Santo. Então Abraão ia com essas duas coisas. Com a espada do Espírito, que é a fé, a palavra, e o fogo, que era o Espírito. Espírito Santo. Carregou essas duas coisas. A Bíblia fala. Abraão levava o fogo e o cutelo. E o cutelo. E o menino levava a lenha. Além. Sacrifício. Olha aí, na fé, né, pastor? Graça. E também faz, pastor, que a gente não pode, como o pastor colocou aí, né? A crença de Abraão, a fé dele, e a fé, ela não te faz desistir, né, pastor? Você acredita que algo é possível, pode não ser aparentemente aos olhos humanos, mas se pulsa dentro de você, você tem aquela fé, a pessoa não desiste. Pode até parar para descansar, mas desistir não. Me faz lembrar, tem até uma frase de Thomas Edison, criador da lâmpada elétrica, dentre outras criações, que diz o seguinte: a nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Tenta mais uma vez, mais uma vez, mas já foi 30 vezes, tenta de novo. Não pode desistir. Não pode desistir, né? Com essas palavras do pastor assim, rapaz, pegou lá no início da congregação, né? Você tem que rasgar, tá rasgando, como é que é? A calça, o pessoal falando, né? Tem que rasgar no joelho, não é na bunda. E se bem que o pastor tava orando, né? Mas aparece essas pessoas para querer desanimar, né? Aí o pastor desanimou, desistiu, pastor? Perseverou, Pois é, aí persistiu. você observa quanto é importante a palavra, porque ela alimenta a gente, né? Alimenta. O espírito, né? Isso, fortalece o Ela dá espírito. força, né? Dá força. Aí eu me lembro aqui de Elias. Certo. Elias é um gigante na fé. Na fé. Mas aí, quando ele
mandou matar aqueles profetas de Acabe, 830 profetas, Isso. né? Aí a mulher de Acabe, Jezabel, disse que no outro dia ia pegar a cabeça de Elias, né? Ia matar Elias. Elias saiu correndo. Saiu correndo, a Bíblia diz que ele ficou, deixou o moço dele lá no lugar, que era Geazi, né? E ele continuou, foi para o deserto. E a Bíblia diz que ele ficou debaixo de um símbolo. E lá disse, eu não sou melhor do que meus pais. Você pode me matar. Quero morrer. Então estava... Elias. Elias estava ali com uma depressão muito grande, né? A pessoa, quem Aí, foi Elias? quem foi né? que alimentou Elias? Chegou, estava lá, desanimado, com depressão. Aí o anjo chega, toca nele e diz, rapaz, levanta, come e bebe. Come E bebe. Deu pão, deu água. e deu água. O pão é a palavra. Palavra. A água, o Espírito Santo. Olha aí. Come e bebe. Come e Deu pão e água. Pão e água. Elias tornou a dormir. Aí o anjo tornou a tocar nele. Levanta, deu pão e água de novo. Pão e água. E ele andou 40 dias. Com aquele alimento. Até o Monte Horebe, né? Olha aí. 40 dias sem comer e sem beber mais. Pão e água. Pão e água traz a fé para o coração do homem. Palavra. Palavra e o Espírito Santo. Que a palavra a Bíblia diz que ela é vida, é espírito e vida. Espírito e A vida. palavra de Deus. Então, quando você se alimenta da palavra, quando Deus aconselha meditar de dia e de noite, você vai alimentar o espírito, vai criar e crescer a fé dentro da gente. A fé, né, pastor? É por... O exemplo de Elias, né? de Elias. Aí me faz lembrar lá de Paulo, lá em Efésios 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, solução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo. E esse ser cheio do Espírito Santo é você ser cheio da palavra. É se alimentar da palavra. É se ter essa completude da palavra em todo o teu ser. Em todo o teu viver. E isso vai gerando fé e você vai confiando, acreditando e tendo impulso para ir adiante. Foi o que aconteceu com aquele comandante Naamã. Ele chegou lá pensando que o profeta Eliseu iria sofrer de lepra, né? Pensou que o leproso, e veio com ali uma recomendação do seu rei para chegar e ser curado. Antes o rei mandou uma carta para o rei de Israel. Olha, vai aí meu comandante, você cura ele. Aí o rei de Israel ficou, tá querendo achar alguma picuinha para criar briga comigo. Eu sou Deus para curar. Para curar. Aí Eliseu ficou sabendo, né? Olha, indivíduo, manda ele para cá. Vai saber que Israel tem Deus. Saber que Israel tem Deus. Aí ele pensou que ia chegar lá. O profeta ia lá, botar a mão na cabeça dele, adular ele. Adular, né? como existem algumas certas situações, né? Não foi adular lá o comandante do exército da Síria. Não era pouca gente, não. Não era Cara, na posição do indivíduo. Não, mas aí Elias sabia que o que estava com ele era maior. Eliseu, né? Eliseu disse, não, mandou Geazi, vai lá. Não foi nem Eliseu que foi, né? Não foi nem ver a cara do comandante. Mandou Geazi. Vai lá e manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Olha, rapaz. Só deu a palavra. Pronto. É. Aí ele ficou incrédulo. Mas, rapaz, tem rios melhores em Damasco. Vou mergulhar no Rio Jordão. Vou nada, eu vou voltar desse jeito. Aí os comandados dele, né? Mas meu senhor... Se fosse algo mais difícil. Se fosse uma coisa mais difícil, você não ia fazer? Ia, por então. Aí ele mergulha, né? Deu a primeira tentativa. Com certeza bateu assim, rapaz, isso aqui não vai dar em nada, não. A Bíblia não fala, mas quem sabe as pessoas começaram a dizer, os comandados dele, né? Dá mais um, não falou que é 7. Aí tomou o segundo, o rio poluído, né? Era lá aqueles rios assim límpidos, né? Tem nada, pastor, tentativas, né? Aí deu a terceira. Não pode desistir. Aí terceira, nada. Nada. Quarta. Quinta, sexta. No 7º mergulho, como o profeta falou. Olha aí. Ele sai a pele de uma criança. Uma criança. Aí ele ficou doido. Eita. Se converteu. Foi bater atrás de Eliseu. Voltou lá para onde Eliseu e queria menos uma carrada de barro. Para levar para a terra. Para levar para a terra lá quando ele ajoelhasse na terra de Israel. De Israel. Gerou fé no seu coração dele. Desse jeito. Confiança em Deus. Tentativa. Então, nunca desista. Persevere, persista. Faça a fé germinar no seu coração lendo a palavra. Meditando a palavra, como disse pastor. Pedro lá no capítulo... Na carta de Pedro, capítulo de número 5, né? E o versículo 9. Pedro disse assim: o qual resistir firme na fé. Isso, 1 Pedro, né? 1 Pedro. Isso. Resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem
né, em todos os irmãos no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então ele não manda desistir, manda resistir. Resistência. Conselho de Pedro, né? De Pedro, que andou com Jesus. com Jesus. Mas resistir firme na fé. Quer dizer, você está vendo a morte, mas você é fé em Jesus Cristo. Você vê que Pedro, antes de o Espírito Santo entrar nele, Jesus, né, que eles foram receber o Espírito Santo, Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Aí você vê que quando ele recebe o Espírito Santo, que gerou fé no coração dele, aí o rei Herodes mandou matar Tiago, né? Certo. Logo no começo. Aí prenderam Pedro para matar no outro dia. Pedro sabia que era para matar ele no outro dia, mas o que acontece? Ele acreditou que Jesus tinha dito para ele que quando ele tivesse velho, o povo é que ia vestir ele, né? Sabia que não ia morrer novo. Porque Jesus tinha feito a promessa que ele não ia morrer novo. Aí prenderam ele e botaram lá 16 homens lá, soldados, né? 16 homens vigiando Pedro, e Pedro amarrado com a corrente, com tudo lá, e Pedro dormiu. Como é que a pessoa dorme? Encarcerado. Sabendo que ia morrer no outro dia. Quem Olha, é que dorme? Olha a tranquilidade. Só quem descansa em Deus. É o que o pastor falou no início, lá, a questão da paz, né? A paz. Paz dentro de você. Tinha paz com Deus. Pode estar acontecendo um caos externo, mas tem paz interna. Foi o que disse lá, Jó. Une-te, pois, a Deus. Isso. E tenha paz. E tenha paz. E assim te sobrevirá o bem. Te sobrevirá o bem. Então Pedro teve paz e vê o bem. Vê o bem. O anjo chega lá, derruba as correntes, abre as portas e tira Pedro. É. Vai embora. Vai embora. Eu me lembro lá de Salmo 3, versículo 5. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. E Salmo 4, verso 8 também. Em paz me deito, Senhor, porque só tu me fazes repousar seguro. Quer dizer, Pedro tendo aquela paz interna, o pastor citou aqui Jó também, descansou. Pronto. Preso, encarcerado, sabendo que no outro dia ia ser executado. Porque viu o Tiago, né? Mas ele tinha paz que Deus não ia deixar ele morrer. Olha aí a confiança. Porque ele fez uma promessa que ele ia ficar velho, né? Então, estava na promessa, agarrado na promessa. Confiança. Promete o Senhor falou que eu vou ficar velho e eu não vou ter condição de me cingir, vestir minha capa. É as pessoas que vão vestir. Aí ele era novo ainda, né? Muitos anos depois. A fé sendo gerada com fé. É fé. Então Deus nos chama para andarmos pela fé. E a fé é você não ver pelos olhos carnais, mas ver pelos olhos espirituais. É o que Paulo diz, né, pastor? 2 Coríntios 5, verso 7. Visto que andamos pela fé e não pelo que vemos, pelo que enxergamos. É você colocar o pé e depois vir o chão. Não é verdade? Não é ver o chão para depois pisar. É o que Pedro fez, né? Colocou o pé nas águas e virou concreto. Até que virou concreto. Ele pisou como se fosse concreto. Então, a fé, a certeza, a confiança, a esperança nessa garantia, sempre tendo como base, pastor, a palavra, né? Tem que ler a palavra, tem que mergulhar na palavra, tem que se encher da palavra, não é, pastor? Gerar no coração. Gerar no coração fé. Para o que aconteceu com Elias, pastor citou. Com aquela comida ele caminhou quantos dias, pastor? 40 dias com aquele alimento. É o pão e a água. Olha aí. A palavra e o Espírito Santo. A palavra e o Espírito Santo. E hoje nós temos essa oportunidade de tomar essa atitude, de tomar essa decisão. Cabe a mim e a você fazermos essa escolha. E é uma escolha diária que nós temos que tomar todos os dias. Temos que fazer todos os dias. Eu me lembro de Judas, né? Judas, né? Ele diz lá que nós precisamos batalhar pela fé que uma vez foi dada dos santos. Quer dizer, é uma guerra. Uma guerra. Todo dia nós precisamos guerrear. Todo dia. Todo dia para gerar no nosso coração fé. Uma coisa impossível, a gente tem que crer que para Deus tudo é possível. É possível, né? É que Jesus falou lá em Marcos 9:23. 9:23. Respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E João 11:40, respondeu Jesus: se creres, verás a glória de Deus. Tem que crer.
É a fé. Deus também falou para Abraão, né? Para Abraão. Quando Sara riu que ela ia ter um filho, ela riu. Aí Deus disse, Abraão, há alguma coisa impossível para mim, Abraão? Gênesis 18, 14. Há alguma coisa impossível para mim? Não tem, Abraão. Tem. Só que ela está com 90 anos, já o costume das mulheres já foi. Estou com 100 anos, isso der alguma coisa para mim, Abraão? Nada. Nada, Abraão. Não existe essa palavra no vocabulário de Deus, aí impossibilidade. Sara ficou com temor, né? Temor. Aí, não, senhor, não ri. Riu. Riu que tu riu. E ela quietou, né? Quietou. Então, temos que ter cuidado para a dúvida não entrar. Não pode entrar. Não pode, temos que gerar fé. Então, queremos aqui agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui em mais um Renova Cast, mais uma oportunidade maravilhosa que o Senhor nos agraciou nesse dia a respeito da fé. A respeito da fé. Foi um bom alimento. É, né? Um alimento maravilhoso, pastor. Né? Vai gerando no nosso coração. Vai gerando no nosso coração. Com certeza você, ao ver, ao assistir esse podcast, as palavras que foram ditas aqui, as experiências, as passagens bíblicas, vai te impulsionar. O objetivo é esse, te fazer, te conduzir a ter esse gosto, esse apreço pela palavra. Aqui são citados diversos versículos, você pode observar aqui, né? A gente citando diversos versículos. Isso é para te impulsionar. Baseado na palavra. Tudo na palavra. Todas essas referências que a gente cita aqui, então você não vê a gente manusear a Bíblia, né? A glória de Deus, é claro. Mas te fazer ter este amor, né, pastor? Este apreço pela palavra e se dedicar à palavra. Você também pode se dedicar, ler, meditar e absorver esse nutriente maravilhoso, né, pastor? E tem certa comida que a gente come durante aí o dia, a gente pode se deparar com alguma comida estragada, né, pastor? Estragada. Mas a Bíblia tem algum alimento estragado lá? Não, você pode comer. Pão. É pão. Pão você come, não adoece. Pode comer o pão tanto que quiser. Peixe você tem que ter cuidado por causa das espinhas, né? Mas o pão não. O pão não, você bate na boca. Pode comer o pão tanto que quiser. Tem nadinha. Eita. É a palavra de Deus. É a palavra de Jesus. Pode meditar de dia e de noite. Dia e de noite. Você pode mergulhar nesse tesouro. Você vai ser curado. Vai ser curado. Se é doente, é curado. É curado. Só em ler a Bíblia. Só em ler a palavra. Só em ler. Eita. É um manancial. É um poder de Deus. Sei que a gente daqui tá à vontade de a gente emendar aqui umas 2 horas, 3 horas, 4 horas. Mas vamos encerrar por aqui mais esse Renova Cast, deixando vocês saborear o que foi aqui relatado aqui, te esperando no próximo, né? Então Deus te abençoe. Vamos aqui encerrar com a oração e vamos aqui fazer a oração de já renovando mais uma vez aí o convite. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta. Aperta aquele sinalzinho de legal assim, viu? Curta, comente, compartilhe e, pastor, faça a oração encerrando aí, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade maravilhosa. Queremos agradecer a Deus pelo seu Santo Espírito, né? Revelar a sua santa e gloriosa palavra no nosso coração, para que a gente pudesse compartilhar com todos vocês que vão ouvir, assistir, né? Esse trabalho desta noite. Deus abençoe você. Vamos orar agradecendo a Deus. Maravilhoso e eterno Pai, que está no céu. Senhor da glória, queremos te agradecer, Senhor, pela tua santa e bendita palavra, pelo teu Santo Espírito. Verdade, Senhor, Pai. que tu disseste que ele ia nos lembrar de tudo que o Senhor falou. Verdade, e o Jesus. Senhor tem nos lembrado, Senhor, a tua palavra. Agradecemos pela leitura das tuas santas escrituras. Verdade, nós queremos Pai. te pedir a bênção sobre todas as pessoas que vão Abençoa, ouvir Pai. e as pessoas que vão assistir esse trabalho, esse vídeo. O Senhor venha dar, Senhor, no coração de cada um deles, venha gerar fé. Verdade, o Senhor Pai. venha também, Senhor, curar, venha libertar, Senhor. Verdade, que estão Senhor. oprimidos aí por Em Satanás. nome de Jesus. Seja destruído todas essas obras, Pai. Nós o abençoamos, todos os ouvintes, todas as pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos. Amém. Amém, graças a Deus. Então, Deus te abençoe. Se quiser oração, peça oração. Se quiser adquirir um dos nossos livros, coloque aí embaixo, quero comprar. E te aguardamos no próximo. E Jesus está voltando, prepara-te. Você é uma bênção.